gente, meu nome é Eliseu, eu sou o dirigente da tenda de caridade Caboclo Pedra Branca, uma terreira que fica aqui na cidade do Rio Grande, no bairro Coab 2. O tema do vídeo de hoje é discussão na terreira por causa do nome do Exu. No último vídeo, eu fiz uma lista dos 7 Exus mais difíceis de se encontrar nos terreiros de Umbanda. Inclusive, algumas pessoas me mandaram WhatsApp, me mandaram mensagens perguntando se não havia mais entidades com nomes diferentes, digamos assim, né? Não vou nem falar estranhos, mas diferentes. A gente sabe que tem, e provavelmente eu vou fazer um novo vídeo desse tipo, com esse título, colocando os 20 Exus mais difíceis de se encontrar nos terreiros de Umbanda. Porque aí eu consigo abranger um maior número, nomes, né? Mais nomes de entidades que são difíceis de se encontrar. Eu realmente concordo que eu deixei alguns nomes de fora, mas esses nomes que eu deixei de fora são nomes que já não são tão difíceis de se encontrar. Bom, então esse vídeo deu bastante polêmica, né, no sentido positivo da palavra, e eu acabei me lembrando de um fato que ocorreu aqui na região, que foi a história. Eu digo história porque eu não estava presente, foi um fato que aconteceu e que me foi relatado por um colega meu, realmente uma pessoa de confiança que não ia mentir. E essa história acabou se espalhando, mas já faz bastante tempo, faz mais de 25 anos que isso ocorreu. Então, esse pessoal novo de agora, que frequenta as terreiras de Umbanda, provavelmente, eu acredito que nem saiba, que nem tenham ouvido falar. Bom, essa história é referente, né, esse caso, digamos assim, que é melhor dizer caso do que história. Esse caso tem a ver com o título, né, com o tema do vídeo, que é a discussão no terreiro por causa do nome do Exu. Bom, o meu colega, eu não vou falar o nome dele, ele foi convidado para ir numa terreira, e era uma terreira normal, com caboclo, Exu, preto velho, uma terreira normal. E ele foi nessa terreira, e na hora do Exu, na hora grande, ou na hora da esquerda, como algumas pessoas falam, incorporou um Exu, e esse Exu deu um nome. E esse nome causou uma grande estranheza para algumas pessoas. E, inclusive, para uma pessoa determinada, foi mais que estranheza, causou aborrecimento. E aí agora eu vou explicar para vocês. O nome desse Exu era Bola 7. Bom, eu nunca ouvi falar nesse Exu, nesse tal Exu Bola 7. Tá? Eu não posso dizer que não exista. Eu não tenho esse direito, eu não tenho essa autoridade de dizer, não existe esse tal Exu Bola 7. Porque existem vários nomes de Exus e cada vez mais aparecem nomes de Exus que eu nunca vi. E olha que eu tenho bastante tempo de religião, né? Eu comecei desde pequeno dentro da Umbanda e eu tô com 48 anos, vou fazer 49 nesse mês de agosto, e posso dizer que já vi bastante nomes de Exus, né? E bastante Exus realmente incorporados com nomes estranhos. Mas esse Exu Bola 7, que eu não quis botar naquela lista, ele é um nome muito, muito estranho mesmo. Bom, o que aconteceu? Esse médium incorporou esse Exu. Eu não sei se esse Exu já pertencia era o Exu de uma pessoa da corrente da casa, ou era de uma pessoa de fora, tá? Bom, isso depois a gente discute. Depois a gente conversa sobre isso. E aí, uma outra pessoa, um outro senhor, tá? Eu vou dizer que é senhor, que estava na assistência lá, vendo
a terreira ficou muito incomodado com aquele nome. E aí esse senhor começou a dizer que aquilo era errado, que não existia esse tal Exu Bola Sete, que aquilo era, entre aspas, né, uma palhaçada. Tá? Meu Deus do céu, olha, é uma loucura isso. Bom, e esse senhor ficou muito transtornado, né? E ele começou a falar muito que aquilo ali estava errado, que não existia esse tal Exu Bola Sete, que aquilo ali era uma palhaçada, que aquilo não era verdade, e que se tratava de um mistificador. Bom, em determinado momento, esse senhor, ele começou a falar com tanta autoridade, com o volume da voz tão alto, que o bendito Exu Bola Sete acabou ouvindo esse desdenho, né, a respeito dele. E aí o Exu foi lá e disse pro senhor que realmente existia o tal Exu Bola Sete, tanto que ele estava ali. Bom, foi uma resposta relativa, né? E que ele tinha que respeitar. E aí esse senhor, que estava indignado, o senhor indignado, vamos começar a se referir a esse senhor dessa forma, né? O senhor indignado começou a dizer que não, que não existia, que aquilo era uma mistificação. Bom, daí em diante, gente, meu Deus do céu, olha, começou uma discussão intensa, tá? E o Exu ia ali e falava pro cara, pro senhor, aliás, pro senhor indignado, que ele tinha que respeitar, que ele realmente existia, que era um nome que ele não conhecia, mas ele existia. E aí, de uma hora para outra, esse senhor indignado resolve incorporar o Exu dele. Bom, eu não vou falar qual era o Exu dele, porque eu não tenho certeza, tá? Eu imagino, porque faz muito tempo que seja um Exu tal, aí, um Exu muito conhecido dentro da Umbanda, mas eu não tenho certeza. Eu tô por 2 nomes aqui que eu não me lembro certo, tá? E aí o senhor indignado incorporou o Exu dele para fazer frente para esse tal Exu Bola Sete. E aí incorporou, saiu da assistência, foi para a corrente, foi lá para a parte da corrente da terreira e começaram lá a discutir. O Pai de Santo e as outras entidades chamaram a atenção deles, mas mesmo assim, né, eles não pararam. Aí teve que ser feita algumas coisas, né, para eles terem um pouco mais de respeito, eu já digo assim, para a terreira continuar. Mas mesmo assim, se ficou bastante tempo, né, eu vou dizer... Desculpa, vou dizer assim, se perdeu bastante tempo com aquela discussão ali acalorada. Bom, o que eu posso dizer a respeito disso? Tá? Qual é a minha avaliação a respeito disso? Se existe ou não existe esse tal Exu Bola 7, tá? Eu não sei, e como eu falei no início do vídeo, eu não posso dizer simplesmente que não existe, porque é um nome desconhecido. Eu tenho quase que certeza que depois de algum tempo apareceu outro caso com esse tal Exu Bola 7. Tá? Eu não me lembro bem, mas parece que sim. Ou fora como diz assim, a mesma história que foi desenterrada. Tá, mas isso aí não importa. Bom, o que eu acho disso? Em primeiro lugar, eu acredito, eu tenho como plena convicção minha, tá, pessoal, e é o que eu passo aqui para as irmãs, né, que são da corrente da Tenda de Caridade Caboclo Pedra Branca, as irmãs que fazem parte da nossa corrente, irmãs e irmãos, que a gente tem que respeitar. Então, no momento que a gente vai numa casa, numa terreira de Umbanda, tá? Seja terreira de Umbanda, seja o Batuque, né? Nação, Candomblé, Kardecismo. Bom, qualquer religião,
Não precisa ser única e exclusivamente uma religião de transe mediúnico, como a Umbanda, Nação, o Candomblé, seja lá o que for. Não. Até numa igreja evangélica, qualquer tipo de religião que a gente vá, a gente tem que ter um respeito por aquele lugar, por aquelas pessoas que estão ali. Então tem que haver um respeito pela religião, pelo lugar e pelas pessoas que estão ali naquele recinto. Então já começa aí, né? Esse seria o primeiro ponto que eu gostaria de considerar nessa história aí fantástica, tá? E desagradável que aconteceu aqui na região. Bom, se eu fosse numa terreira, né, como já aconteceu, de eu ir numa terreira de Umbanda e eu ver algumas coisas que me desagradaram, tá? Você não repara que a minha voz tá meio rouca, porque eu tô um pouco gripado, tá? Aqui na cidade do Rio Grande também tá muito frio. Aqui nós estamos, aliás, com 10 graus. Tá muito frio aqui. Bom, já aconteceu algumas vezes de eu ir numa terreira de Umbanda e eu não me agradar daquilo que eu vi, de algumas coisas, tá? Não vou generalizar, né? Mas já aconteceu de eu não me agradar. E aí, o que que acontece? Bom, eu não vou lá na frente do gongá, ou vou gritar, né, para todo mundo ouvir que eu não gostei de determinado ritual, de determinada coisa que aconteceu. Não, eu não tenho esse direito. Eu acredito que uma pessoa que se diga umbandista, ela tem que ter esse respeito pela casa dos outros, pelos rituais e fundamentos das outras pessoas, das outras casas, das outras terreiras. Desculpa, gente, tô meio ruim aqui, mas para não deixar, né, de colocar esse vídeo, como eu sempre coloco, no sábado, a partir das 10 horas, tô gravando aqui, tô meio ruim, mas vamos continuar. Bom, então esse respeito é fundamental, e eu não posso fazer isso. O que eu posso fazer no máximo? Se eu tenho uma grande amizade, uma amizade muito restrita, tá? Uma grande intimidade com o dirigente, ou a dirigente, o pai de santo ou a mãe de santo, que ela me dê, né, condições de chegar e fazer uma observação negativa a respeito de uma determinada gira, eu posso chegar num outro momento, tá? Nunca, eu acredito que nunca durante a terreira em si, tá? Os trabalhos em si. Eu posso chegar num outro momento, tá? De preferência até não, também não quando terminar a terreira, porque vai ter outras pessoas ali. Então, num outro dia, num outro momento, né, de forma particular e reservada, eu posso chegar e falar com essa pessoa e perguntar, olha, eu vi tal ritual, tá? Aconteceu tal coisa que eu não entendi. E aí eu queria que tu me explicasse, queria que você me explicasse o que significa aquilo. Eu vi determinada pessoa fazer isso, eu não entendi. Eu gostaria que se o senhor, se a senhora né, está por dentro do que está ocorrendo, que me explicasse o que aconteceu. É o máximo que a gente pode fazer. E não chegar numa terreira e ver coisas que a gente acha que está errado, né? Eu já digo acha, entre aspas, que a gente acha que está errado e já querer imprimir a nossa vontade, a nossa crítica a respeito de um determinado ritual. Então isso eu acho muito desagradável, isso para mim é uma grande falta de educação. Senão não tem por que acontecer, tá? Então, única e exclusivamente eu poderia fazer um comentário, uma crítica, se eu conhecesse, se eu tivesse certa intimidade com o dirigente ou a dirigente dessa terreira. Bom, a segunda observação. A gente não pode sair por aí, tá, questionando nomes de entidades. E se a gente questionar, se eu realmente tiver certeza que aquele nome não existe, aquilo ali não tá certo, eu também não posso chegar e fazer o que esse senhor fez. Né? O que o senhor, como eu falei, né? O senhor constrangido, né?
Eu não posso chegar e comentar ali, seja com a voz alta ou baixa, de preferência, nem alta nem baixa. Deixar para, se eu tiver acompanhado com alguém, para quando eu sair do lugar, eu fazer um comentário. E olhe lá. Porque também não é muito certo. Então, se eu vejo alguma coisa errada, eu não posso fazer um comentário a pleno vapor, né, com a voz alta, questionando determinada entidade, determinado nome de entidade. Não posso fazer esse tipo de coisa. Eu tenho que respeitar. Né? Aqui, na nossa região, na cidade do Rio Grande, a gente usa assim, um termo que, quando a gente se aproxima de uma entidade e a gente acredita, né, por questão de intuição espiritual, às vezes de evidência, né, a gente acredita que não exista realmente um médium bem incorporado, bem encaixado com seu guia espiritual, seja esse guia um caboclo, um preto velho, um exu, uma pombagira, um cigano, seja lá qual for a entidade. Então o que a gente diz? Bom, o fulano, o caboclo está lá na esquina, o exu está lá na esquina, né? O preto velho está lá na esquina. Bom, tá, tudo bem. Se criou essa máxima para fazer esse tipo de observação. Não é certo. Mas, bom, qual é a certeza? Como que eu posso ter certeza se a entidade que está incorporada não está fazendo nenhuma coisa errada? Se a entidade não fez nada de errado. Né? Se a pessoa, o médium, chegou ali, ele não bebeu, ele não está falando nenhum palavrão, ele não está desrespeitando ninguém. Né? Ele não disse nada que venha prejudicar ninguém ali dentro daquele ritual, daquela terreira. Como que eu posso dizer que ele não tem nada? Como nós falamos aqui, que a entidade está lá na esquina. Então, isso tudo é muito relativo, né? E é preciso ter uma coerência e um respeito para poder entender que isso são coisas que não devem ser feitas. Bom, agora encerrando aqui. Antes de encerrar, né, eu gostaria de fazer o merchan aqui do meu livro, tá? Eu vou colocar a imagem do livro aqui no canto esquerdo da tela, tá? Para vocês verem. O nome do livro é Aprendendo com os Guias, Protetores e Guardiões de Umbanda, da editora Autografia, tá? É um livro que eu eu relato as experiências espirituais que eu tive através de vários tipos de mediunidade que eu tenho, né? De intuição, através de sonho. Então, eu relato essas experiências espirituais que eu tive com os guias espirituais que trabalham comigo no ritual de Umbanda. Né? E aí eu falo sobre o Caboclo Pedra Branca, um breve resumo da história do Caboclo Pedra Branca. Tenho dois textos, né? Dois subtítulos de experiências espirituais que eu tive com o Exu Capa Preta da Sete Encruzilhada, que é um Exu que trabalha comigo, com o Exu Marabô do Cruzeiro do Mar também, que é outro Exu, com a Maria Quitéria das Almas. Muito interessante, né? Como eu sempre falo, você pode encontrar esse livro no Mercado Livre, tá? Eu vou deixar o link aí em cima, ou pelo site da editora Autografia. Acredito, não tenho certeza que o frete pela autografia é mais barato. Eu não tenho certeza porque eu não sei qual é o lugar que você que está me assistindo mora, né? Então eu não sei qual é o lugar, não sei quanto é que vai sair esse frete. Mas eu acredito que pelo site da autografia o frete é mais barato. Ou se não, pelo Mercado Livre. E também, se você estiver com vontade de adquirir esse livro, e você mora aqui na minha região, Rio Grande, Pelotas, aqui pela volta, São José do Norte, e aí você pode entrar em contato comigo, que eu lhe envio esse livro, tudo certinho, tá? Ele está plastificado, é um livro novo que nunca foi aberto, tá plastificadinho, bonitinho, e eu vou cobrar certamente um frete menor, tá? Então, para você que ficou interessado em ver o meu trabalho e mora aqui perto, aqui na cidade do Rio Grande, aqui na nossa região, pode entrar em contato comigo que
eu tenho alguns exemplares aqui para vender. Bom, a última consideração que eu quero fazer para não deixar esse vídeo tão longo é o seguinte, gente, no momento que uma pessoa, bom, vamos levar em consideração nessa história que eu contei, que esse médium que estava incorporando, que estava recebendo esse Exu chamado Bola 7, vamos dizer que ele estava passando por um processo de mistificação, ou seja, não é que ele esteja mistificando, tá? Isso seria uma outra consideração. Se ele está mistificando, ele tem que ser chamado a atenção, alguém tem que chamar a atenção dele também, né? E isso é uma coisa que precisa ser feita. Não dessa forma que aconteceu, mas tem que esperar terminar a terreira e conversar com essa pessoa e de forma educada dizer que não se faz isso. Esse tipo de coisa de mistificar é errado. Tá? E aí, vamos supor, se ele não é da casa, da próxima vez que ele voltasse, alguém tinha que conversar com ele, chamar ele num canto e conversar com ele. Olha, isso aqui não é uma casa séria e esse tipo de coisa a gente não aceita. Tá? Bom, mas vamos considerar que esse irmão que estava trabalhando com o Exu Bola 7, ele estava com espírito mistificador, né? Um quiumba, um mistificador, um obsessor que incorporou no irmão, né? Que deu comunicação, mas não era um Exu. E aí ele, a essa entidade, esse quiumba, esse mistificador, esse obsessor, escolheu esse nome simplesmente, até mesmo para colocar o médium, né, na lama, né? Bom, o que poderia ser feito? Tá? Como eu falei, primeira coisa, no momento certo, tá? No momento adequado, a pessoa deveria conversar com esse irmão. Se esse irmão fosse da corrente, o pai de santo dirigente tinha que conversar com ele. Olha, presta atenção, isso aí tá errado, é assim que tem que acontecer. Bom, isso aí é uma coisa particular. Cada dirigente tem a sua abordagem, cada dirigente tem as regras. Mas o que não deveria ocorrer é o que ocorreu, que é assim. Bom, se o irmão estava passando por um processo de mistificação, o outro senhor, o senhor indignado, ele não tinha que incorporar o seu Exu para entrar em combate com esse outro irmão. Né? Não sei se vocês me entenderam. Então, assim, esse embate, ele tem que ser espiritual. Então, se aquele irmão, ele está passando por um processo de obsessão, as entidades espirituais têm que combater esse obsessor, até mesmo antes de ele entrar na terreira. Entenderam aonde eu quero chegar? Então, não precisa chamar um Exu, colocar um Exu na Terra. Eu acredito que não seja necessário colocar um Exu na Terra para entrar em combate com um espírito, né, mistificador. Principalmente nesse caso aí que no caso, o médium lá ali do Exu Bola 7, ele não estava criando nenhum transtorno na corrente, na terreira. Ele não estava dizendo palavrão, ele não estava fazendo nada de errado. Simplesmente ele deu um nome, né, que era um nome estranho, bem estranho, aliás, dentro do consenso, dentro do ritual geral da Umbanda. Então, esse combate, ele tem que ser dado no plano espiritual e não no plano material. Então, a gente sabe que não tem, né, que não é normal uma entidade vir para brigar com outro, para confrontar uma outra pessoa utilizando um médium. Isso não é normal. Tá? Então, pode ser que tenha alguma exceção. Por enquanto, não me vem nada na cabeça, tá? Mas eu não acho nada normal.
Bom, então é isso aí, pessoal. Tá? Eu resolvi contar esse caso para ficar assim de exemplo, né, para alguns irmãos, para saberem que é muito importante a gente ter um comportamento bom dentro da terreira, né? Não só dentro da nossa terreira, da terreira da onde a gente está ligado, da corrente onde está ligado, mas também quando a gente vai visitar um outro lugar. A gente tem que ter respeito, tá? Então é isso aí, gente. Não esqueçam de se inscrever no canal, tá? Isso é muito importante para nós, nos ajuda muito a continuar com esse trabalho. Vou continuar respondendo as questões de várias pessoas que me mandam perguntas, tá? Normalmente eu coloco num caderninho e aí eu vou fazendo aquelas que estão acima, né? Então tem bastante coisa aqui para falar. Não esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo se você gostou. Mande esse vídeo pelo WhatsApp para um colega seu que é umbandista, que é espírita. Né? Não esqueça de clicar no sininho de notificações se você não clicou para receber notificações de novos vídeos que são lançados aqui no canal. Como eu sempre falo, boa noite, obrigado e fiquem com Deus.